Bom, boa tarde, então, pessoal. Estamos indo para a nossa última, derradeira mesa do evento. Então, já de antemão, agradeço a todo mundo que está aqui acompanhando a gente ainda pelo Zoom, que acompanhou todos esses dias, pessoal que está aqui na sala. Última mesa do dia de linguagem e ontologia. Vamos contar com as professoras Flávia Santoro e Clarice Siquênios. Fazer uma breve descrição delas e a gente começa imediatamente, tá bem? Bom, professora Flávia é doutora e mestra em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel em Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica da UFRJ. Atuou por 20 anos como professora e pesquisadora na área de Sistemas e Computação. Sua pesquisa se concentra em sistemas de informação, especialmente nos seguintes temas: gestão de processos de negócios, gestão do conhecimento, trabalho cooperativo apoiado por computador e aprendizagem colaborativa apoiada por computador. Participou de projetos de pesquisa em nível internacional e tem experiência na organização de workshops e conferências. Atuou na Universidade Pierre et Marie Curie, Paris 6, França, e Queensland University of Technology, na Austrália, em projetos de pós-doutorado. Acompanhando ela, a professora Clarice Siquênios de Souza, é professora emérita da PUC-Rio, aposentou-se em janeiro de 2020 como professora titular do Departamento de Informática, onde atuou por mais de 30 anos nas áreas de inteligência artificial, processamento de linguagem natural, geração automática de textos e sistemas de explicação, e principalmente interação humano-computador. Foi nessa área de interação humano-computador que alcançou suas principais realizações científicas através de pesquisa em semiótica computacional. Em 93, propôs o conceito de engenharia semiótica associado ao design de linguagens e interfaces para usuários. Em 96, fundou o Semiotic Engineering Research Group, do Departamento de Informática da PUC-Rio. Em cerca de uma década, o grupo tornou-se um centro de excelência em semiótica computacional, internacionalmente conhecido como a origem da primeira teoria semiótica da interação humano-computador. Clarice é autora ou coautora de 4 livros sobre engenharia semiótica: The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction, Semiotic Engineering Methods for Scientific Research, A Journey Through Cultures e Software Developers as Users. Através dessas obras e de numerosos artigos publicados em capítulos de livros, periódicos ou anais de eventos científicos, Clarice tornou-se uma referência entre seus pares nacionais e internacionais. Recebeu ao longo de sua carreira vários prêmios. Eu vou até pedir permissão para pular aqui um pouco. Desculpa. Não, a lista é impressionantemente grande. Impressionantemente grande. Tá bom. Me deu carta branca para parar, então acho que essa situação já diz tudo, tá? Então, vou passar para vocês como vocês preferirem, tá? Como começarem. Pela descrição, a Clarice está falando primeiro, mas se vocês preferirem inverter, fiquem à vontade, tá? A gente combinou que eu tenho que botar isso para mim. Tá bom? Uhum. Eu queria agradecer muitíssimo ao Marcelo e ao Matheus e ao Edgar pela organização desse colóquio, porque eu acho que foi o melhor colóquio que eu jamais tive na PUC. E olha que eu estou na PUC há muito tempo. Tá? Então, parabéns para eles, essas palmas são para vocês. Eu acho que a tônica positiva desse colóquio é um real intercâmbio disciplinar, né? Nós somos oriundos de vários lugares diferentes aqui e a gente está conseguindo conversar e ter ideias maravilhosas e discutir coisas simpáticas e, poxa, como que eu nunca pensei nisso, sabe? Então, eu acho que é nesse sentido que eu gosto da vivência interdisciplinar e queria agradecer em particular ao Edgar por ter me acolhido no grupo de pesquisa dele sobre a filosofia da tecnologia. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de dizer que o Edgar é meu professor de filosofia. Para quem tem professor assim, realmente, e ele me dá aula particular, ainda mais. Então, às vezes eu chego para ele e digo, não entendi isso, e ele tem uma paciência maravilhosa para me explicar. Então, o que eu venho hoje apresentar aqui é um monte de reflexões. Eu acho que é o bacana desse evento aqui. Eu não preciso apresentar um paper científico, né? Então, o que eu venho trazer são reflexões que eu acho que conversam com várias mesas que a gente já teve aqui
e, em particular, conversam bastante com a mesa que antecedeu, óbvio, né? A organização sensacional dos dois aqui, colocou essas mesas juntas. Eu estava falando com o Herman, e Herman e eu já tivemos conversas sobre essas coisas lá no departamento, mas acho que a gente nunca teve a oportunidade de bater uma bola assim, como a gente vai poder bater aqui. Então, eu vou pedir licença para compartilhar minha tela. Compartilhando? Sim. Ok. Eu vou colocar aqui as coisas que eu vou falar, né? Esses itens aqui são essencialmente a espinha dorsal da minha fala. Eu vou me aventurar um pouquinho a comentar sobre teoria da computação, não vou usar falar sobre teoria da computação, como a mesa anterior falou. Vou fazer um comentário rápido também sobre a virada pragmática na linguística. Esse assunto me foi muito familiar na minha formação, né? Sou formada em linguística na graduação, mestrado, doutorado, né? Eu só tive um contato oficial, formativo mesmo, com a computação no pós-doutorado, e vou migrar para a computação e comunicação social mediada por computadores, que eu acho que já encaminha o que eu quero falar com mais folga, que é sobre o tipo de pesquisa que a gente vem fazendo no Departamento de Informática desde que eu fui para lá, né, que é a semiótica computacional, com uma vertente bem específica. Existem várias semióticas computacionais, a gente faz uma especificamente. Eu vou tentar muito rapidamente dar os vetores principais, né, desse tipo de semiótica que a gente faz, e vou fazer conexões com retórica digital, porque eu acho que, justamente com colegas da filosofia, nós vimos ultimamente discutindo algumas coisas de retórica digital que são que dialogam muito com o que a mesa anterior acabou de falar, né? Então, como ainda deu tempo do Marcelo falar disso, né? Eu comecei em inteligência artificial, linguística computacional, etc., mas eu fiz a maior parte da minha vida de pesquisa como pesquisadora na área de interação humano-computador. Esse nome é horrível, não é culpa minha. O que isso quer dizer é como as pessoas usam máquinas, tá? Interagem com máquinas. Esse é o grande tema. E, dentro dessa área, né, uma coisa irresistível da nossa pedagogia é a gente mostrar filminhos, fazer demonstrações. Então, eu estou aqui causando problemas técnicos, que eu disse, não, eu quero apresentar, eu quero pilotar o meu computador, que eu vou mostrar algumas coisas aqui. Então, eu espero que as demonstrações me ajudem a comunicar melhor o que eu tenho para dizer. Então, o meu comentário sobre... deixa eu maximizar a tela aqui. O meu comentário sobre a teoria da computação é um comentário sobre um camarada que é um tanto polêmico em teoria da computação. Ele é um híbrido de filósofo e de cientista da computação. Ele tem um doutorado em computação pelo MIT, e a tese de doutorado dele foi sobre linguagens de reflexão computacional, tá? A partir daí, diz ele, né, você lendo alguns dos trabalhos dele, ele diz que, a partir daí, ele começou a dizer, mas como reflexão computacional? Aí ele foi para a filosofia, ele acabou migrando para a filosofia, né? Ele tem outra peculiaridade que eu acho muito interessante, ele tem pouquíssimas publicações, ele tem um monte de promessas de publicação, mas ele tem pouquíssimas publicações, o que é uma coisa muito interessante na era de H-index e coisas equivalentes, porque eu acho que o que ele faz tem um impacto danado sobre a nossa forma de pensar, sobre as possibilidades da nossa forma de pensar aqui. Ele, em 1996, escreveu um livro chamado The Origin of Objects. Tá? Esse livro era um livro em que ele queria colocar
ele queria discutir o fundamento filosófico para a computação poder ser teorizada, que é uma coisa bem sofisticada de você pensar, por isso que eu gosto dele. Eu acho que a questão que ele levantou é uma questão muito legal, não é tipo assim, qual é a teoria da computação? É em que condições eu posso fazer uma teoria da computação? Eu acho que a mesa anterior pincelou exatamente esse assunto, né? E ele fez esse livro em 96, e aí, próxima publicação é um livro de 2019, em que o livro é intitulado The Promise of Artificial Intelligence, quer dizer, a promessa, né, a promessa da inteligência artificial. E só para dar um spoiler, o livro diz o seguinte: tudo que a gente está vendo de inteligência artificial é uma beleza, são assim piruetas maravilhosas de computação, de cálculo, de tudo, mas não tem nada a ver com inteligência. Não quer dizer que algum dia não possa ter a ver, mas quer dizer que nada do que a gente está fazendo agora é inteligência artificial e nada do que as pessoas estão dizendo que vão fazer é inteligência artificial ainda. Repare, ele não está dizendo que não pode vir a ser, tá? Então, essa é a razão de eu gostar desse camarada. Primeiro que eu acho que, né, mesa anterior falou várias vezes sobre já fizeram a discussão sobre se temos inteligência artificial ou não, podemos voltar a ela, mas eu vou tocar o carro para frente aqui, falando sobre um aspecto que o Cantwell Smith levanta, que eu acho muito interessante, que é o que ele chama de muralha ontológica, tá? Porque ele diz o seguinte: uma teoria, isso é a proposta dele, uma teoria da computação teria que não apenas dar conta de todos os aspectos formais que Hermann, Tiago, Tito abordaram, né? Máquina de Turing e teoremas de Gödel, etc., mas teria que dar também a conta da empiria da computação, quer dizer, do que acontece em computação. Acho que vocês disseram com todos os Fs e Rs exatamente isso que ele disse aqui, né? Então, ele disse assim: eu não posso ter uma teoria da computação onde eu pego e jogo para debaixo do tapete o uso que se faz de computação. Isso não é teoria da computação, né? E ele diz assim: então, vamos propor 3 critérios para uma teorização adequada da computação. Se vocês não gostarem, podemos propor outros. Ele mesmo diz, mas eu vou trabalhar com 3 critérios. O primeiro critério é de adequação empírica, tá? Então, quer dizer o seguinte, que tudo que a teoria disser tem que ser compatível com o que eu estou olhando de fato acontecer com os programadores, com os usuários, com a indústria de computação, com todas essas coisas, tá? Então, tem que ter essa adequação. Segundo, eu tenho que ter o que é mais rapidamente atingível na academia, que é a adequação conceitual. Quer dizer, você tem que ter uma construção teórica em que você tenha coerência, consistência dentro do corpo teórico que você está levantando. Então, vamos chamar isso de consistência conceitual. Terceiro critério, que eu acho muito interessante, e vai lembrar a tese dele sobre reflexão computacional, ele diz assim: eu preciso ter adequação cognitiva. Tá? E aí ele dá um passo gigantesco, ele diz assim: essa teoria precisa ser epistemológica e cognitivamente plausível, no sentido de que ela precisa estar alinhada com algum modelo de mente humana que permita que eu, sendo humano, teorize sobre computação. Porque se eu, como ser humano, não puder teorizar sobre computação, a minha teoria não vale nada, realmente. Tá? Então, repare que os critérios são critérios ultra difíceis de você atingir. E com essa
vou usar a palavra do Tiago aqui, com esse filtro tão estreito, a computação não passou, tá certo? Então, a conclusão dele é de que a computação não pode ser teorizada e, portanto, ela ainda não é uma matéria teórica, tá? Que venha a ser, mas ainda não é. Ele está colocando aí quais são os critérios para vir a ser. Toda essa história me levou a... Eu não consigo ler essa história sem me lembrar dos meus tempos de aluna de linguística, em que eu estudei uma coisa que se chamava... Só colocando aqui em contexto, eu fiz o meu doutorado em linguística na década de 80, tá? Sou antiga pra caramba. Alguns talvez nem estivessem nascidos, né? Mas na década de 80, eu estava fazendo meu doutorado em linguística. E o meu doutorado em linguística foi feito sob a égide de uma teoria chamada gerativismo, tá? Que é obra de ninguém mais, ninguém menos que Noam Chomsky, casualmente o mesmo cara que é importante para a teoria da computação, linguagens formais autômatas, etc. Tá? Aliás, é graças a esse cidadão que eu consegui trabalhar em computação, porque se não fosse, eu não ia conseguir, porque eu adorava estudar sintaxe, né? Ele, na época da década de 80, vigorava uma teoria extremamente sintatizante da linguagem, tá? Sintatizante a ponto de a teoria da linguagem dizer o seguinte: a sintaxe de uma língua pode ser estudada independentemente da semântica da própria língua. Ou seja, vai ser radical assim, né? É um negócio ultra mega radical. Agora, se você lê os trabalhos do Chomsky, você vê que a primeira proposta linguística que ele fez foi em 1957. O trabalho em que ele apresentou a famosa hierarquia de Chomsky para a computação, que a gente usa até hoje, se eu não me engano, é de 59, me corrijam, mas é mais ou menos contemporâneo. Tá? Então, assim, para a linguística, o movimento de ruptura intelectual que ele fez, tentando caracterizar a descrição linguística como uma máquina de Turing, né? Quer dizer, repara, então agora eu estou usando modelo computacional para descrever a linguagem. É um movimento bem interessante. Então, eu peguei a linguagem natural e eu estou tentando usar um modelo computacional para descrever a linguagem natural. Então, pergunta do Ralph, se eu entendo, né? A gente pode aprender alguma coisa com isso? Resposta do Noam Chomsky, claro, tá? Então, aplique um modelo computacional para alguma coisa, você vai aprender montes. Essa era a história dele. Mas, obviamente, isso aí reprimiu, quer dizer, do ponto de vista da política científica, vocês imaginam o que isso causou, né? Porque isso aí causou uma separação, não apenas entre sintaxe e semântica, que era a ideia dele. Aliás, por que ele privilegiava a sintaxe, né? Porque a sintaxe nada mais é do que manipulação simbólica, né? A sintaxe é você especificar todas as regras de como é que você pode fazer formação de símbolo, o que é autorizado, o que não é. Se não interessa qual é a semântica, ou se a semântica pode vir depois, outro teórico pode chegar e plugar, né? Quer dizer, uma visão de plugin. Você vem aqui, põe um plugin de modelo semântico aqui em cima, e aí tudo bem? Tá? Ok, mas essa visão é uma visão bastante, digamos assim, bastante polêmica para a época, e o que aconteceu foi que, como ele chutou para fora a semântica, ele chutou para fora uma coisa muitíssimo pior, que é como as pessoas usam a linguagem. Agora, vocês imaginam você fazer um estudo da linguagem onde você não se interessa a respeito do uso da linguagem. Em defesa do Chomsky, obviamente, ele não queria dizer que o uso da linguagem não existia, que a semântica não existia, não. A metáfora do plugin é boa. A metáfora do plugin quer dizer o seguinte: a espinha dorsal da linguagem é a sintaxe. E aí depois você vem encaixando um monte de coisa. O problema de encaixar
é o mesmo problema que o Cantwell Smith estava dizendo, né? Você só pode encaixar um plugin, a Flávia vai falar sobre isso certamente, se você tem a mesma ontologia, né? Se você não tiver a mesma ontologia do hospedeiro, o hospedado não pode entrar, né? Ou então fica uma doideira total, né? E, então, essa pressão, né, da necessidade do estudo da linguagem, não apenas do ponto de vista pragmático, né, ou de comunicacional, tipo assim, o que eu faço com a linguagem, né, linguagem é ação, o que eu faço com a linguagem, tinha trabalhos maravilhosos sobre isso, na filosofia da linguagem, na semiótica, em uma porção de outras coisas, mas na teoria linguística, não. Tá? Tudo isso estava caindo para fora e todo mundo começou a bater na porta, Mr. Chomsky, por favor, me deixe entrar, porque isso tem a ver comigo. Tá? Então, isso se chamou a virada pragmática nos estudos da linguagem, e eu fiz o meu doutorado antes de estudar isso. Tá? Eu terminei o meu doutorado antes de estudar isso, então eu fui formada por uma visão muito voltada para a sintaxe, quer dizer, a minha formação é muito, assim, eu aprendi a admirar a beleza, digamos assim, das coisas formais, eu acho muito bonitas. Mas, ao mesmo tempo, porque estava trabalhando com inteligência artificial, né, desenvolvendo sistemas para processarem linguagem especificamente, alguém tinha que conseguir entender o que os sistemas faziam e vice-versa. O sistema tinha que entender o que as pessoas faziam e as pessoas tinham que entender o que os sistemas faziam. Então, eu fui muito rapidamente jogada no caldeirão da pragmática, né? Muito. A computação me jogou totalmente no caldeirão da pragmática. E aí, eu lentamente, né, passei do meu ponto de entrada na computação, que foi inteligência artificial, para a área de interação humano-computador. Quer dizer, porque é como se eu dissesse assim, inteligência artificial é um negócio muito complicado para já começar daí. Tem coisas muito mais básicas que não estão funcionando, que não está dando certo. Você tem que teorizar bem sobre coisas que são muito mais elementares, porque, por exemplo, a prerrogativa de que você tem que trabalhar com modelos ultra complexos, que eles é que são o problema, não estou dizendo que eles não sejam o problema, mas é uma certa enxugação de gelo se você não endereçar os problemas que vêm antes deles, né? Então, a minha sensação foi de enxugar gelo na inteligência artificial. Tipo assim, o que adianta estar resolvendo esse problema se antes desse problema tem uma porção de outros problemas aqui que são bem básicos para resolver. Outro dia eu estava falando com a Cláudia, né, Cláudia, sobre esse problema. A Cláudia também trabalha na área de IHC e a gente estava discutindo esse problema. IHC apresenta problemas enormes, né, que a gente não resolveu ainda. E, às vezes, as pessoas olham de fora para a ciência da computação e acham que a gente é um bambambam, etc. A gente está com a casa toda desarrumada em vários pontos e precisamos arrumar. Quer dizer, nesse ponto, eu explico aqui por que eu quis trabalhar em teoria da computação, ou melhor dizendo, trabalhar em teoria da computação interativa com os usuários. Quer dizer, eu quis trabalhar nessa pragmática de computação, se ela existisse. O problema é que ela existe na área de IHC, ela não existe dentro da teoria da computação. Todo mundo concorda que dentro da teoria da computação, por exemplo, não aparece uma pessoa? Tá? Na teoria de IHC, as pessoas são os protagonistas. A subjetividade tem o protagonismo. Tá? Em modelos matemáticos e lógicos da computação, a subjetividade está abstraída, concordamos? Tá? Então, isso é parte da barreira ontológica, né? Parte da muralha ontológica. Porque para falar sobre o uso da computação, o protagonista são as pessoas. E para eu falar sobre... Se eu for recorrer à teoria da computação para me ilustrar questões do uso,
o plugin não funciona direito. Tem até componentes do plugin que dá, mas não está funcionando direito, porque está faltando quem é o mais importante. O elemento mais importante está de fora. Então, eu fiz o meu pós-doutorado em Stanford com o Terry Winograd, que na época, quer dizer, o Terry Winograd é autor de um dos livros que teve maior impacto na inteligência artificial da década de 80, 90. Ele é coautor, junto com o Fernando Flores, do Understanding Computers and Cognition. Né? Então, o que ele diz ali é tipo assim, inteligência artificial esquece. Computação é um meio de comunicação entre pessoas. Isso que é computação. Ele falou isso com todos os FDRs. Lá em 1986, a primeira publicação, 87, a versão que eu tenho. E mais tarde eu vim a ver que, estudando, né, eu vim a encontrar outros autores muito interessantes. O primeiro deles foram os semioticistas, quer dizer, as pessoas que trabalham com semiótica da computação, que diziam o seguinte: um computador é uma máquina semiótica. Inclusive, Ralph, dando uma contribuição, Umberto Eco tem um conto maravilhoso que se chama On Truth of Fiction. Tá? É um livro, é um capítulo do livro, né, sobre verdade, uma ficção sobre verdade. E o conto, né, bem no estilo do Umberto Eco, Nome da Rosa, etc., né, ele consegue apresentar a teoria de uma maneira alegórica maravilhosa, discutindo toda a questão de representações mentais e não sei mais o quê, propondo uma viagem extraterrestre, né, em que, de repente, os terráqueos têm que descobrir, num planeta alienígena, o que aconteceu numa determinada situação de conflito. Tá? Só que eles não entendem a cabeça dos outros. E aí, um terráqueo tem a brilhante ideia de dizer assim, não, vamos abrir os computadores deles e examinar os programas. Por quê? Porque os programas que a gente põe nos computadores, as teorias que a gente faz sobre os computadores são programas e teorias que representam as nossas crenças sobre nós mesmos. Né? Então, é muito interessante, eu sugiro que muita gente leia isso, depois eu posso mandar pelo chat se interessar. Então, eu fui para as teorias semióticas que dizem, que generalizam essa ideia do Winograd Flores, né? E o Anderson aqui é um dos principais teóricos, e ele diz assim, não, tudo que a gente estudar em computação, você tem que encarar como sendo um processo de comunicação um processo de comunicação social entre emissores e receptores. Né? Esses emissores e receptores vão variar. Então, por exemplo, um programa de computação é uma emissão, né, do programador para o usuário que está lá na ponta, passando por um canal computável. Não é um canal de computador, porque eu acho que isso leva a questões, isso desvia um pouco a atenção, a gente fica dizendo, não, redes sociais, etc., mandar e-mail, tudo isso é comunicação por computador, mas não é isso. O canal é computável. Tá? E mais do que isso, quando a gente faz a interface de um sistema, a interface de um sistema não apenas comunica a mensagem sobre o que esse sistema como é que usa o sistema, né? Se eu olhar aqui, né, esse sistema que está aqui na minha frente, tá? Se eu diminuir, o que acontece? Tá. Se eu olhar isso aqui, tá? Aqui eu suponho que seja abrir alguma coisa, graças a Deus né? Por quê? Porque eu tenho uma interpretação socialmente condicionada, convencionada, de que isso é abrir. Né? Então, o cara que desenhou esse sistema aqui, ele está me dizendo, através de uma interface gráfica, o que ele tem na cabeça a respeito de mim. Não é? Ele acha que eu vou precisar abrir arquivo, que eu vou precisar escrever arquivo, editar arquivo. Ele acha tudo isso. Ele acha que eu vou precisar aumentar o tamanho da fonte, que eu vou precisar
diminuir o tamanho da fonte, que eu vou precisar quebrar a linha de um jeito ou quebrar a linha de outro, ele acha tudo isso. Tá? Se eu, de fato, encaixo na visão dele ou não, é um problema muito interessante de se estudar. Porque, inicialmente, houve uma linha dentro de IHC que dizia o seguinte, não, você tem que ver se você encaixa, se o usuário encaixa, se a interface encaixa ou não no modelo do usuário. Isso foi as primeiras, né, Cláudia? Foram as primeiras teorizações sobre IHC. E aí todo mundo saía fazendo um monte de estudos sobre o usuário, não sei o quê, e aí fazia coisas cheio de teste de usabilidade, ia lá, errava. Tá? Por quê? Né? A gente interpreta as coisas dependendo da situação que a gente está, né? Eu não interpreto sempre do mesmo jeito, né? Então, esse canal computável, ele ainda tem uma peculiaridade muito interessante, é que ele transmite o código. Tipo assim, que linguagem você tem que falar comigo para eu entender o que você está dizendo? E quando eu digo comigo, todo mundo deve ter pensado no computador, né? Só que você está falando, o computador é um proxy, né? É um representante do cara que fez o programa, tá certo? O cara que fez um programa se representou como seu interlocutor naquele autômato e ele tem um modelo de quem você é. Então, a história é como é que esses dois modelos de crença conversam, interagem, é melhor. Interagem um com o outro. Isso que é o importante. Né? Então, toda a história de IHC tem a ver com isso. E aí eu gostei de semiótica, porque a semiótica diz uma coisa muito interessante, né? Sobretudo a semiótica do Humberto Eco, que eu coloquei aqui, ele tem uma definição de semiótica que eu amo. Ele diz assim, semiótica é o estudo de tudo aquilo que pode ser usado para mentir. Eu nunca vi uma definição mais perfeita do que essa. Eu adoro essa definição, o Tito deve gostar, o Tiago deve gostar, porque vocês endereçaram o problema de o computador enganar. Ele faz uma simulação, aí ele quer te enredar nesse engano. Então, olha só, o Humberto Eco está dizendo que computador é o objeto por excelência da semiótica. Nada poderia ser um melhor objeto de semiótica do que a computação, de fato, não o computador, né? Mas a computação. Tá? Então, essa visão semiótica é uma visão que eu adoro por vários motivos. A Simone, inclusive, outro dia estava discutindo comigo sobre essa visão, e ela estava dizendo, cuidado, porque pode ser que as pessoas associem isso ao problema de não poder confiar na computação. Mas é exatamente isso. Tá? Agora, vamos colocar o que eu quero dizer com não confiar. É não confiar no sentido da mesa discutida anterior. Tipo assim, não é a coisa, é a representação da coisa. Tá? Agora, a representação da coisa pode ser tão vívida para mim que não faz mais diferença, vocês falaram, né? Alguém disse com a história que podia sair lá e matar as pessoas, porque a representação das pessoas já estava lá, tá certo? Eu não sei se é bem isso, né? Mas é interessante, porque o que envolve o contexto de comunicação, que eu chamo de metacomunicação, né? Porque é uma comunicação que comunica como é que você tem que comunicar com ela, né? Tá? Então, é um modelo extremamente sofisticado em que você está sujeito ao erro de inscrição, quer dizer, o erro de representação, porque alguém pode, primeiro, estar equivocado em relação às suas crenças, segundo, pode estar equivocado em se a maneira de representar era a melhor maneira de representar ou não, pode estar equivocado em relação a como está sendo recebido, porque, na verdade, não era assim que deveria. Eu esperava que o que eu estou dizendo fosse recebido assim, mas as pessoas receberam assado. Então, tem muitas diferenças nessa linha. Tá? E outro filósofo e semioticista, né,
um founding father aí da semiótica, que é o Charles Peirce, ele tem uma outra coisa muito linda, que é uma lógica da autocorreção, quer dizer, ele tem uma proposta de lógica abdutiva, em que você acolhe as inferências erradas, porque você pegou algumas evidências à sua volta de que tal coisa, de que A é B. Aí você continua a sua vida. À medida que a sua vida passa, você diz assim, caramba, A não era B. Olha quanta evidência de que A não era B, né? A gente paga psicanalista exatamente para isso. Tá certo? A não era B, era outra coisa. Né? Aí a gente faz uma revisão de crenças e não sei o quê. E a revisão de crenças, é interessante esse falibilismo no coração da teoria, porque diz o seguinte, você não está procurando uma verdade, quer dizer, desculpe, falei uma grande bobagem, você está procurando uma verdade, mas o seu estado corrente não tem garantia nenhuma de ser verdade, você precisaria de um tempo infinito para que aquela verdade fosse atingida. Então, a aproximação é assintótica, né? Eu me aproximo assintoticamente da verdade. Então, isso tem um problema, porque para a computação o significado das coisas tem que estar estabelecido. Tá? Então, aqui já tentando fechar, a gente trabalhou em engenharia semiótica, então, com uma ideia de que o objeto que a gente tem que estudar, primeiro em HC, né, era esse processo de metacomunicação. Eu tenho que poder caracterizar quais são, enfim, qual é a ontologia disso, tá? E a boa notícia é que dentro da ontologia disso tem gente e tem computabilidade. Isso é uma boa notícia, né? Quer dizer, eu estou com os dois problemas ao mesmo tempo. E a semiótica é muito generosa para isso, porque a semiótica do Peirce, em particular, ela tanto serve para linguagens artificiais como ela serve para linguagens naturais. Então, é muito interessante uma abordagem semiótica nesse ponto. Tá? O segundo passo que a gente deu é dizer que engenharia de software, no final das contas, é um processo de metacomunicação, né? Porque todo o processo de construção do software é um processo de construção desse fenômeno de metacomunicação que vai terminar lá. Né? Então, eu preciso teorizar sobre esse processo de construção e teorizar sobre a recepção, teorizar sobre a emissão, teorizar sobre o que acontece quando eu sou representado nessa comunicação através de um autômato. Né? Então, o cara que é um programador, ele constrói um autômato que diz o que ele quer dizer. Só que ele construiu um autômato do usuário também, né? Porque no programa, o usuário só consegue interagir com ele se entrar na regra. Se não entrar na regra, não consegue interagir. Né? Então, você tem que ter um encaixe dos dois dentro de um modelo computacional de si. Eu acho que isso conversa muito bem com várias questões que vocês levantaram aqui, né? Que a mesa anterior levantou. Você tem que ter um modelo computacional de si para você conseguir interagir. Então, isso lança uma certa luz em relação a várias questões que a gente está discutindo em inteligência artificial. E só para terminar, eu vou colocar aqui esse camarada, o autor desse softwarezinho que eu estou usando aqui, eu vou descompartilhar a tela só um minutinho para compartilhar de uma outra maneira. Peraí, eu já vou. Todo mundo está vendo tudo? Sim. Okay? Sim. Estão vendo meu logo? Uhum. Okay. Então, esse camarada aqui, tá, é um chinês. Não sei se vocês repararam, para quem é da computação, talvez tenha visto que eu estou fazendo apresentação com Notepad++, que é um editor de programas. As pessoas devem estar dizendo, essa mulher enlouqueceu, todo mundo usa PowerPoint, ela está fazendo apresentação com Notepad++, mas vocês já viram por quê, né? Eu estou abrindo e fechando questão de coisa, tá? Só a dica, isso já é uma pista da minha representação de recepção. Já é uma representação, desculpe, da minha recepção da mensagem de interface. O cara me deixou fazer isso, eu fiz. Tá certo? Então, já é uma resposta.
E aí eu quero mostrar para vocês um instalador de uma versão anterior, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, porque às vezes eu vou fazer uma bagunça no meu computador, tá? Vocês veem como eu amo vocês de fazer isso. Vou estragar toda a minha configuração. Eu vou instalar uma versão antiga do Notepad++ na minha máquina, mas prestem atenção, eu vou me comportar no início como todo usuário típico, eu vou dizer sim, sim para tudo, não vou falar, não vou ler nada, etc. Aqui eu vou tentar colocar isso num diretório que isole pelo menos a tsunami que eu vou causar aqui dentro, tá? E estou mandando aqui. Aqui, eu não sei se está dando para vocês lerem. Não está dando para ninguém ler nada. E eu não consigo. Eu não consigo, infelizmente. Ele não sabia que eu ia usar o software dele para fazer uma apresentação, então ele não botou esse uso lá. Mas aqui está dizendo o seguinte: são parâmetros de instalação, quer que coloque isso, quer que faça aquilo, quer que não sei o que lá. E aqui embaixo está escrito assim: use the old, obsolete and monstrous icons. I won't blame you if you want to get the old things back. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque ele está se colocando, ele está falando comigo. Apareceu o cara, apareceu uma primeira pessoa aqui. Primeira pessoa, né? Apareceu uma primeira pessoa aqui e ele é o programador, tá? E agora, lá vai, vamos ver o que vai acontecer. Não aconteceu o que eu quero. Não aconteceu o que eu quero. Tchau. Deixa eu ver se eu consigo, que eu estava com ele fechado. Poxa, não vou conseguir. Tem uma pessoa no chat que está falando que se marcou. Eu marquei. Não, deixa eu tentar de novo. Eu estava com ele aberto. Bom, eu vou resumir aqui. Quando você está instalando o software, quando você começa a instalação, ele bloqueia as teclas do seu computador e ele começa a projetar um texto na tela para você ler. E o texto diz respeito aos eventos de terrorismo contra o Charlie Hebdo em Paris. Então, no fundo, é uma mensagem de Je suis Charlie, tá? Que ele projeta ali. Tá? Depois eu posso ver se eu consigo passar o filminho, mas ele faz você parar para fazer um momento de ativismo político e dizer: eu sou completamente contra o terrorismo, eu não acho que você possa matar uma pessoa só porque eu defendo a liberdade de expressão, eu não concordo com nada do que esses caras falam, mas você não pode chegar lá e matar a pessoa porque você não gostou do que ela fala. Je suis Charlie. Então, ele faz isso na hora de instalar o Notepad++. Então, isso para mim é um ato de retórica digital estupendo, tá certo? Porque as pessoas estão usando a capacidade de programar como um meio, né, de causar alguma coisa na realidade. É um ato de fala, na realidade, tem um estilo, né, Edgar? Tem uma retórica de altíssimo impacto, porque aquilo ali aparece na hora que você menos espera, você está lá, de repente começa a aparecer um texto na sua frente, e uma mensagem, tipo assim, sou contra, não sei o quê. E esse camarada é contra um monte de coisas, ele faz um ativismo maravilhoso na rede, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, pelo menos a página dele, se vocês quiserem ver a página dele, ele se chama Don Ho, tá? Pode ter, né? Só com a página dele, Clarice, por causa do tempo. Tá, desculpa. Tá? Então, ele tem a página dele aqui, e ele tem versões antigas em que ele faz ativismo contra a guerra na Ucrânia, enfim, contra um monte de coisas, de Legione, por aí vai. Tá? Então, é só para dizer que eu acho que a semiótica abre todo esse espectro de possibilidades. Desculpe, como de hábito, para mim, eu furei tempo. Vai. Obrigado, Clarice.
Legal. Vou passar direto para a Flávia agora. Flávia, fica à vontade. Vamos lá. Peraí, Deixa a sua. deixa ela... Bom, eu estava pensando, né, sobre o que eu ia trazer para falar e entrando nessa mesa de ontologia, né, assim como a Clarice, eu trouxe também alguma coisa que tem a ver com pesquisa que eu venho fazendo e que aí é o uso de ontologia na computação. Como a computação, né, se apropriou da ontologia e trouxe isso para, no meu caso, na pesquisa que eu faço, para criar modelos conceituais que compartilham significados, compartilham conhecimento entre as pessoas. Então, Clarice, assim, um pouco, você estava falando de teorizar a computação, né? E aqui eu vou falar o caminho oposto, né? Teorizar alguma coisa usando a computação, no caso, ontologia. E, particularmente, eu vou falar, o exemplo que eu vou trazer, né, de um trabalho que eu tenho feito, que eu fiz com um aluno de doutorado meu, é justamente um processo cognitivo, né? Como é que a gente toma decisões e como é que a gente se comporta numa interação, um modelo teórico disso, usando, né, claro, vários autores que estudam esses processos, mas é um pouco, um pouco colocar o homem dentro dessa pessoa, dentro da computação, usando a computação, né? Se é que a gente consegue fazer isso, que é a minha reflexão final, é justamente essa, né? Será que realmente isso é possível? Né? Então, eu preparei, assim, vários slides, mas eu vou passar rápido, né? Não vou me estender muito, a ideia da ontologia como origem na filosofia e como que a computação se apropriou da ontologia, e aí a gente fala muito de inteligência artificial, web semântica, mas também existe a área de sistemas de informação e a área de engenharia de software, que é onde, particularmente, eu estou inserida. Então, eu não vou falar de inteligência artificial ou de uso disso para, enfim, para criar esse tipo de modelo que a gente tem falado, que a gente tem visto muito, né? Mas sim como a ontologia como sendo um sistema de categorias independentes de linguagem que é apropriado para conceituar, ou seja, para criar teorias científicas, né? Eu fui citando aqui diversos autores que eu usei, né, nessa minha apresentação e no trabalho que eu tenho feito, e daí a gente pode ter várias possibilidades, né? Desde uma ontologia como um catálogo até um conjunto de restrições lógicas que vão permitir que, né, a partir dessas definições, a gente faça inferências e que a gente consiga provar algumas coisas. Está ruim de ler, né? Não, mas... Tá. Bom, enfim, é só para dar um exemplo aqui. E aí, assim, se a gente falar na Wikipedia, a gente vai ver que ela fala, né, que na ciência da computação, nos sistemas de informação, na ciência da informação, ontologia é um modelo de dados, né? Então, um modelo que representa alguma coisa. Dentro, é possível de usar a ontologia como um modelo que vai representar alguma coisa que são conceitos de um domínio qualquer, né? Então, aí, como eu falei, é comum a gente ouvir falar de ontologia na inteligência artificial e na web semântica, mas também na própria criação de modelos conceituais, onde a gente vai querer representar indivíduos, classes de coisas, seus atributos e os seus relacionamentos, que a gente chama, né, de um modelo conceitual na computação. Deixa eu subir isso aqui, dá para ver. Então, a ontologia é como se fosse uma espécie de contrato, né, onde a gente vai compartilhar as coisas que a gente entende, que é um pouco do que a Clarice falou, né? Como é que a gente encaixa coisas? Quando eu entendo do mesmo jeito que o outro entende, né? Se a gente não fala a mesma linguagem, a gente não se entende. Dificilmente a gente vai se entender. Da mesma coisa, quando a gente pensa em software, né? Como o exemplo que a Clarice falou, de fazer um plugin, eu só vou conseguir conectar coisas se a gente compartilhar os significados dessas coisas. E aí a gente vem com a ontologia aplicada, né? Que aí, tudo bem, traz lá da filosofia, da ciência cognitiva, da linguística, com esse objetivo de prover entendimento, né? Esclarecer coisas e permitir com que máquinas se comuniquem, mas também permitir com que pessoas se comuniquem, com que a gente saiba que a gente está falando da mesma coisa quando a gente usa um termo, quando a gente está falando de um conceito, né? Então,
a gente está falando de máquinas que se comunicam, de softwares que se comunicam, mas a gente também está falando de pessoas que se comunicam usando esse tipo de modelo. Né? Então, a ontologia na computação, a gente tem várias definições, né? Uma das definições mais famosas é essa do Gruber, de 93, que é uma especificação formal explícita de uma conceitualização. Então, tem a palavra formal aí, né? Então, quando a gente... Eu já vou passar esses slides, que tem outros que estão melhores que esse. Então, quando a gente começa a falar de formal, a gente quer dizer assim, eu quero definir um conceito, mas ele só vai ser entendido por duas máquinas ou por duas pessoas se a gente formalizar ele de algum jeito. Né? Então, tem que ter um aspecto formal na hora de definir esses conceitos, e é dessa maneira que a ontologia na computação vai funcionar. Tá? Então, e aí, indo um pouquinho mais para trás, existe uma coisa que a gente chama de ontologia de fundamentação. Então, se a ontologia é alguma coisa que eu posso usar para criar um modelo e definir conceitos, tem uma coisa que pode estar por trás disso, que é vamos dizer assim, o básico, né? Um sistema de categorias que são independentes do domínio. Por exemplo, o conceito de todo parte, o conceito de papel, o conceito de evento, que vai estar presente nos domínios, mas ele é um conceito por si só, né? Então, eles são usados para articular os conceitos mais específicos que vão aparecer em cada domínio. Então, a ontologia de fundamentação, ela vai ajudar a gente a criar esses modelos conceituais de forma que o que está lá naquela camada lá de baixo, que são esses conceitos mais básicos e estão presentes em todos os domínios, eles já estão definidos. E aí, na pesquisa que eu venho fazendo, a gente usa uma ontologia de fundamentação particular, que é a chamada UF, que é Unified Foundational Ontology, que é uma ontologia de fundamentação que, quando ela foi criada com base em lógica, filosofia da linguagem, linguística, um monte de teorias que permitiram que esses conceitos básicos fossem estudados, aprofundados e definidos formalmente, né? E aí ela serve como base, como uma linguagem geral para a modelagem conceitual, para a modelagem dos conceitos num domínio específico, né? Então, a UFO é uma teoria por si só, né, que combina esses resultados todos, e ela tem 3 módulos principais, que são a UFO A, B e C, né, a ontologia A, que é uma ontologia que define o que a gente chama de endurance, que são objetos que permanecem, o AB, que são os perdurantes, que são eventos, processos, coisas que estão em transição, e a C, que aborda questões sociais, né? Então, compromissos, papéis sociais, relações sociais. Então, cada uma dessas partes da UFO traz esses conceitos, e na hora que eu vou modelar um domínio específico, que eu vou estudar, que eu quero criar uma teoria sobre alguma coisa, eu me sirvo dessa ontologia de base, que ela já me diz, olha, um evento é isso aqui, olha, um papel social é isso aqui. Então, ela já tem essas definições básicas, eu uso essas definições básicas para criar os meus modelos de domínio. Então, aqui eu só botei esse desenho, nem é para vocês enxergarem, só para vocês terem uma ideia de que o que é a ontologia na computação? É um modelo que tem uma carinha como essa, né? É um diagrama onde eu tenho lá vários conceitos, lá em cima tem o conceito de coisa, thing. Então, o que são coisas? Tem tipos, coisas podem ser individuais. Então, ali a gente vai derivando uma porção de conceitos, que nesse caso são conceitos básicos, isso é um pedacinho da UFO, né, da taxonomia da UFO, tá? Bom, aí, aqui é um outro pedacinho da taxonomia da UFO, que é o da UFO-C, né, onde a gente define os conceitos relacionados com eventos, com atividades em que várias pessoas participam. Então, por exemplo, a gente tem um conceito esse aqui que não dá para vocês lerem, é um conceito de agente, é o agent. Então, quem é um agente dentro de uma interação, né? Então, assim é que a gente... tem aqui também os aspectos sociais, aspectos mentais. Então, na UFO, a gente tem essa definição de crenças, desejos e intenções, que são os principais conceitos que eu usei na minha própria pesquisa. Bom, então,
usando, né, como base essas ontologias de fundamentação, particularmente a UFO, no meu caso, a gente consegue construir, ela vem sendo usada para construir diversos modelos de domínios ou ontologias de domínio, que aí sim eu vou tratar de alguma coisa particular que eu quero teorizar. Bom, e aí, aí é o meu exemplo que eu quero mostrar para vocês, que é o que eu venho estudando há algum tempo, que é o que a gente chama de processos intensivos em conhecimento. Processo intensivo em conhecimento é um tipo de atividade humana, né? Atividade em que humanos se envolvem e que fazem essas atividades usando criatividade, usando colaboração. Então, é como o trabalho do dia a dia de pessoas que se envolvem uns com os outros. Né? Então, diferente daquele trabalho que é totalmente automatizado, né? E que você de uma fábrica, né? Que você tem lá um processo onde você sabe exatamente todas as atividades que vão acontecer uma depois da outra, e que você tem regras muito bem definidas para a tomada de decisão. No nosso dia a dia, a gente até tem regras, mas a gente, muitas vezes, né, a gente nem presta muita atenção em quais são essas regras. Como é que a gente toma decisão? Esse era o ponto de um processo intensivo em conhecimento. Chega num determinado... Você está fazendo uma atividade qualquer, e a todo momento a gente está tomando decisões, né? Mas como isso acontece? Então, esse processo cognitivo que eu comecei a estudar, daí a gente vê que decisões guiam esse fluxo que é meio ad hoc, né, do processo intensivo em conhecimento. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer depois, e aí como que isso acontece, né? Como é que o passo seguinte se dá? Como é que a gente sabe para onde a gente foi a partir de um determinado momento quando a gente está realizando uma atividade? E a gente sabe que as decisões são baseadas em objetivos, em intuição, uma experiência passada, fontes de informação externas, coisas que a gente consulta, tudo isso a gente processa e usa para tomar uma decisão. Bom, então, a gente partiu dos conceitos de beliefs, desires e intentions, né? Crenças que descrevem possíveis objetivos e resultados que podem ser cumpridos, os desejos, né, os desires, que descrevem cursos hipotéticos de ação, então são possibilidades, e as intenções que descrevem os cursos de ações que foram escolhidos para um objetivo ser atingido, né, antes dele ser executado, mas ele é o escolhido. Então, tem esses conceitos. Também existe a relação de objetivo e da ação, né? Então, qual a diferença assim, de uma intenção e de um objetivo? Né? Eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa e o porquê que eu quero fazer aquela coisa. Né? Então, uma intenção está relacionada com o objetivo que ela pretende realizar e a ação uma intenção, e a ação está relacionada com o objetivo que ela pretende cumprir. As duas coisas são intrincadas ali. Então, assim, todas essas definições, todos esses conceitos que eu estou falando aqui, não fui eu que inventei, né? A gente estuda na literatura de alguns teóricos, né? E vamos entendendo como é que esse processo funciona, né? Então, a gente entendeu que os estados intencionais, que são as crenças, desejos e intenções, né? Como é que eles funcionam nesse processo? As crenças são as percepções que os participantes têm na lógica dele das ações. São as crenças, né? No que a gente acredita, o que a gente sabe. Os desejos, que são esses possíveis cursos de ação, e as intenções, que são os cursos que estão prontos para ser executados. Como você disse, eu tenho várias opções, eu vou pegar uma. O que me faz pegar uma e não essa outra? Né? Então, esse é um assunto até que é bem... interessante da gente pensar, né? Se eu tivesse ido por outro caminho, a vida tinha me levado para outro lugar, né? Tem muito essa discussão. E por que eu fui por esse caminho e não fui por outro? Tem muitas decisões que a gente toma, que a gente aparentemente toma baseada em lógica, né? Eu tenho uma meia dúzia de variáveis ali, eu penso, né? Faço uma conta, né? Processo aquilo ali e tomo uma decisão. Mas nem sempre a gente sabe de onde isso vem. E aí a gente definiu uma teoria, que a gente chamou de Cognitive KIP, que vem de Knowledge Intensive Process, onde a gente diz que o processo intensivo em conhecimento ele é impulsionado por crenças, desejos e intenções dos seus participantes. E daí a gente vem, né, não sei se está dando para vocês lerem, principalmente desses teóricos, né, desses autores. Então, a gente usou o Seal, que diz que os estados mentais envolvidos durante a execução do processo pelos participantes, então a gente tem uma intencionalidade.
A gente usou a teoria de atos de fala, né, o Speech Acts, que descreve como é que a experiência dos estados intencionais é compartilhada e comunicada. Então, o que a gente na fala, na maneira da gente se expressar, na fala ou na escrita, a gente está comunicando atos que de fato podem ou não vir a acontecer. A teoria de Common Ground, que descreve a dinâmica de percepção dos participantes durante uma interação, porque a gente está falando, eu falei são processos colaborativos, não é só eu com a minha cabeça pensando e tomando decisões, mas eu no mundo, interagindo com pessoas e daquela interação alguma coisa também se produz que influencia o meu processo de tomada de decisão. E a teoria do Castelfranc, que é Belief-Based Goal Processing, que descreve o papel das crenças, como é que a gente vai, então, movimentando essas crenças que a gente pode assumir que a gente tem um conjunto de crenças inicial, e aí a gente vai interagindo com o mundo, com informações, esse sistema de crenças, ele pode ir sendo modificado e direcionando a gente para um novo objetivo ou a decisão de um objetivo para ser seguido e, com isso, a intenção que a gente vai ter. Bom, aqui eu só também dei um resuminho, né, do que é a teoria de Speech Acts, né, de atos de fala. Então, a gente tem alguns tipos de atos de fala diferentes: assertivo, diretivo, comissivo, expressivo e declarativo, né? Então, cada um deles mostra alguma coisa que na fala a gente está, né, agindo, né, vamos dizer assim. Então, o assertivo compromete o orador a acreditar na proposição expressa. Então, quando eu digo, eu acredito em alguma coisa, eu acredito que a Flávia é ruim. Então, aquilo é uma crença que está se produzindo em mim. O diretivo faz com que o ouvinte tome uma ação específica, né? Alguém que dá uma ordem em você. Estou dizendo para você se sentar. Aquilo pode provocar uma ação de você realmente se sentar, né? E assim vai, tem o comissivo, expressivo, declarativo. A gente tomou essa teoria de atos de fala como base para a gente poder entender como é que o processo de interação entre as pessoas acontece, o que a fala de um produz no outro, tá? A teoria de Common Ground, né, que é mais ou menos o que eu falei, né? Então, é a dinâmica de percepções dos participantes. Então, quando eu falo alguma coisa, eu produzo alguma coisa e posso mudar uma crença sua ou acrescentar alguma coisa nova que você não sabia. Então, esse conjunto de enunciados, ele vai modificando o sistema das pessoas que estão participando naquela interação. E, finalmente, a ideia, né, de que a gente vai direcionando os nossos objetivos e, portanto, as nossas intenções com base nessa dinâmica das crenças, né, dos beliefs. Então, cada objetivo de um agente cognitivo é necessariamente apoiado e justificado pelas crenças desse agente. E os agentes cognitivos, eles não ativam, mantêm, decidem, preferem, planejam, perseguem um objetivo que não seja fundamentado nas crenças que ele tem naquele momento. Então, é um sistema onde a gente vai construindo crenças e essa construção de crenças vai definindo qual é a decisão que a gente vai tomar, ou seja, qual é o caminho que a gente vai percorrer num processo intensivo de conhecimento. Eu coloquei aqui uns desenhos só para vocês terem uma ideia. Então, o que é a nossa ontologia? É um modelo conceitual que tem uma cara disso aqui. Tem várias entidades, né? Então, eu tenho uma entidade que é atividade, eu tenho uma entidade que é um objetivo, é um goal, e essas entidades, elas todas se relacionam entre si. Tá? Nesses relacionamentos é que está um pouco da semântica do que aquilo significa, né? Quando eu digo que uma atividade ela pode ser composta por outras atividades, eu estou usando aqui um símbolo para dizer isso, né? Uma atividade pode ser composta por subatividades, por exemplo. Né? Então, uma atividade ela persegue um objetivo. Quando eu executo uma atividade, eu tenho um objetivo para cumprir com aquela atividade. Então, isso é o que a gente chama de modelo conceitual, é a maneira como a gente usa para teorizar sobre um domínio. Claro que não é só isso, eu coloquei vários diagramas só para mostrar para vocês, né? Então, aqui eu estou mostrando os beliefs, goals e desires. A gente vai ter esses estados mentais e a externalização desses estados mentais. Uma coisa é o estado mental em si, outra coisa é a forma como eu externalizo esse estado mental, que é a teoria dos atos de fala. E
né? Tem todos esses diagramas aqui. E o que eu quero mostrar para vocês também, né? Aqui, ó, não dá para vocês lerem. Mas cada um desses elementos que aparecem no meu modelo, ele é definido formalmente, né? Aqui não dá para vocês lerem, mas a gente tem uma definição formal do que é aquilo. Então, a gente está criando um axioma que define essa coisa que está aqui, que é, por exemplo, esse aqui, que é o objetivo que foi escolhido para ser perseguido num processo intensivo em conhecimento qualquer. Então, isso aqui é um modelo abstrato, mas na hora que eu vou executar um processo propriamente, um determinado processo, né, que pode ser, por exemplo, vamos criar um produto, vamos sentar juntos agora aqui e vamos discutir um desenvolvimento de um software, por exemplo. Então, é um processo intensivo em conhecimento, é alguma coisa que vai necessariamente demandar que a gente interaja, nós como uma equipe, e que a gente construa coisas, que a gente defina coisas. Então, nesse momento, a gente vai tomar decisões. E aí a gente instancia esse modelo. Então, esse modelo que é abstrato, ele vira uma coisa concreta, que é aquele processo em si, onde eu estou participando junto com outras pessoas de verdade e aquela dinâmica vai acontecer. Então, a gente consegue analisar como essa dinâmica acontece num caso concreto. Então, eu tenho uma teoria, que é a definição desses conceitos, que pode ser aplicada para olhar um caso real. Aqui é como só uma descrição, né, de como essa dinâmica acontece, né, o desejo de um participante especifica um objetivo a ser considerado e alcançado pelo grupo. Ele é um objetivo ativo, que pode ser ponderado, seja individual ou coletivamente, né, e ele está sujeito a um subconjunto de crenças que vão permitir, que vão dar o subsídio para esse objetivo ser escolhido ou não. Então, eu tenho lá um conjunto de crenças daquele grupo, eu tenho possíveis objetivos ativos, e esse conjunto de crenças permite que a gente escolha um objetivo ou não. O objetivo escolhido, então, ele vai ser ponderado, discutido novamente, e a gente vai ter que definir uma forma realmente de alcançar, né? Essa forma vai ser que atividades a gente vai fazer, né? Como a gente vai se organizar para alcançar esse objetivo, que é o processo em si, como a gente vai agir. Enfim, então, essas definições estão todas feitas nesse modelo conceitual, que é uma teoria sobre processos intensivos em conhecimento, ou como a gente toma decisões no contexto de um processo intensivo em conhecimento. Aí, assim, como é que... É só um exemplo que eu trouxe aqui, tá? Como é que eu sei que isso realmente funciona? Daí a gente pode olhar, como eu falei, processos reais. Então, a gente fez um experimento, né, coletando dados de interações de pessoas num processo de uma empresa de conserto de infraestrutura, de TI. Então, a gente tinha uma base de dados grande de como essas pessoas interagiam através de trocas de mensagens, e a gente pegou essas trocas de mensagens todas e começamos a analisar. E aí a gente usou uma série de técnicas, né? O que a gente queria ver? Em que medida essas crenças, desejos, intenções e sentimentos também, que eu nem mostrei no modelo, mas também influenciam na execução do processo. E como que a gente fez? A gente pegou essa troca de mensagens entre as pessoas, extraímos dessa troca de mensagem os atos de fala, né? Então, a gente pega esses atos de fala e analisa. E a gente entende, assim, como que aconteceu essa interação. Na prática, é isso. Então, aqui são só as técnicas que a gente usou. Os atos de fala, né, que são esses vários tipos que estão aqui, a gente usou um sistema muito simples, que é olhar os verbos. Os verbos que estavam sendo usados nas sentenças é um verbo que tem a ver com um ato diretivo, né? Enfim. Então, existe um vocabulário associado a esses atos de fala. A gente fez a análise dessas trocas de mensagens usando isso, e aí a gente conseguiu, usando técnicas, né, que a gente chama de mineração de processos, né, que estão listadas aqui, a gente chega num diagrama como esse aqui. O que é esse diagrama? Se vocês olharem, ele parece um fluxograma. Ele é um diagrama, só que, em vez de eu ter aqui que atividades as pessoas fizeram na hora que elas estavam interagindo, aqui eu tenho de que tipo é o ato de fala que aquela pessoa usou para se comunicar num determinado momento.
Então, o que a gente chega à conclusão aqui é de padrões de comunicação, padrões de interação, né? Então, a gente olhou que 2 padrões a gente conseguiu identificar, que era um padrão belief desire. O que é isso, né? Na comunicação entre as pessoas estavam expressando crenças e desejos. Crenças e desejos. Então, aonde esses padrões aqui aconteciam, as pessoas não conseguiam chegar em lugar nenhum. O trabalho era muito longo, uns ciclos gigantes, porque elas não chegavam na intenção. Elas ficavam só nas crenças e desejos. Isso a gente observa como? Na comunicação, no que elas estavam trocando umas com as outras. Então, esse tipo de teoria, a teoria, que é o modelo conceitual, a nossa ontologia, ela não tem uma relação direta com isso aqui, ela só ajuda a gente a explicar. Na verdade, assim, a gente olha para esses dados, a gente consegue entender que isso aqui acontece, a gente volta lá no nosso modelo e a gente vê, realmente parece que faz sentido o que a gente teorizou ali. Claro que a gente precisaria fazer milhares de experimentos como esse para a gente ter certeza de muitas das coisas que a gente colocou, mas a ideia é essa. Eu coloquei um outro exemplo aqui, mas eu nem vou passar por ele. E aí, assim, no final das contas, a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue criar modelos conceituais que são formais, né? Tem um formalismo ali, e que a gente vai usar esses modelos para entender o mundo, ver como é que a gente se comporta. No meu caso, é um modelo de domínio de comportamento, né? Como é que a gente se comporta na nossa própria interação, e usar esses modelos para fazer esse tipo de análise que eu fiz, numa situação do dia a dia, né? Então, que problema que a gente quer resolver com isso? A gente quer entender como é que as pessoas se comunicam para melhorar o trabalho delas. Basicamente, é para prover ferramentas que ajudem essas pessoas no trabalho do dia a dia deles. Mas, assim, a questão que eu sempre levo... Então, assim, a gente consegue fazer isso tudo, né? Faz parte do trabalho de alguém que trabalha com engenharia de ontologia, engenharia de dados, né? Vamos dizer assim. Mas as perguntas que eu sempre levanto faz sentido isso, né? Porque, no final das contas, a gente está criando um padrão. Quando eu boto aquelas caixinhas todas ali que eu mostrei para vocês na tela, estou dizendo, o mundo funciona assim. É aquele mesmo problema que vocês levantaram também na mesa anterior e que Clarice falou agora, né? A gente está enquadrando, né? A gente está dizendo assim, olha, o mundo funciona assim, tá? Será que é isso mesmo? Será que vai ser assim em todos os casos? Não, provavelmente não, né? Então, todas essas teorias que podem ser criadas, que são criadas e que realmente eu acho que ajudam a gente a desenvolver os sistemas que a gente quer desenvolver, né? Assim, mesmo num caso como o meu, que a gente estava pensando em cognição, a gente estava pensando como é que as pessoas, né, tomam decisão, como é que as pessoas interagem, é difícil, né? Não é uma coisa que a gente consegue dizer assim, é um modelo, né, perfeito, é um modelo que vai funcionar para todos os casos. Então, o subjetivo, ele se perde nesse mundo formal, né? Assim, esse é um questionamento que eu sempre venho me fazendo nesse tipo de trabalho, mesmo eu estando falando do subjetivo no meu modelo, eu acredito que o modelo não contempla totalmente o subjetivo, né? E aprender esses padrões pode ser realmente bastante interessante, bastante útil, mas, claro, que a gente tem implicações éticas, né? Então, aquilo que vocês estavam falando, né, da simulação, no final das contas, eu posso chegar à conclusão que eu posso tirar o humano dali, né? Eu já sei como é que as interações têm que funcionar, eu só preciso fazer aquela interação acontecer automaticamente e dar o resultado que a gente quer que dê no final, né? Então, no final das contas, se resume mesmo ao que a gente estava discutindo antes, né? Sobre imitar e simular e repetir padrões, que não necessariamente serão bons padrões para todas as situações. É isso. Obrigado, Flávia. Antes de passar as perguntas, queria agradecer muito tanto a vocês duas, né, na mesa de agora, quanto à mesa anterior, né? A gente brincou que esse era o dia hardcore, mas assim, é muito notável o esforço, né, de trazer essas discussões tão complexas de vocês de um jeito tão discutível, né? Essa preocupação que vocês tiveram foi muito, né, permitiu essa discussão tão longa, que tem perguntas da outra mesa que a gente não fez, já estou vendo mãos levantadas aqui, tá? Vamos lá. Ralf, eu vou começar por uma do chat, porque a gente não fez nenhuma do chat na outra mesa, depois eu passo a você e a gente volta para lá, tá? Depois tem o título também. Matheus, acho que lá no começo, ainda na fala da Clarice, havia uma pergunta. Se você puder ler, cara, porque o meu celular já deu.
Então, vou fazer um chat aí com vocês. Bom, a primeira seria qual a relação da linguagem artificial com benefícios/malefícios para a linguagem natural? Me refiro no caso da forma de pensar e se comunicar e ser modificado por estar muito imerso na linguagem artificial. Eu não sei se a pergunta ficou clara. Obrigada, Matheus. Eu tenho uma interpretação da sua pergunta, não sei se é o que você está perguntando. Eu tenho a impressão que a melhor forma de responder é trazer justamente a conversa que eu estava tendo com a Cláudia ontem, né? Eu acho que passa por uma pergunta que eu teria para a Flávia, tá? As interfaces, as linguagens artificiais de interface, também estava falando isso com a Adriana, elas treinam a gente num certo tipo de comunicação. Treinam a gente no sentido de aquisição da linguagem até, né? Para conversar com aquele artefato, você tem que poder falar aquela linguagem. Se você não falar aquela linguagem... Então, benefícios e malefícios, eu não sei se eu pensaria em benefícios e malefícios, que eu acho que já é uma valoração que eu não estou preparada para fazer, mas eu pensaria em efeitos, tá? Os efeitos, quanto mais você usa tecnologias, e é interessante nesse ponto trazer IHC, porque IHC tem questão de padrões de interação, nós temos padrões de interação. Tá? Nós temos famílias de linguagens de interação. Então, por exemplo, a Flávia está dizendo, eu não sei se esse meu modelo funciona, e eu aqui dizendo assim, tomara que IHC funcione para ela poder testar o modelo dela. Porque se IHC não funcionar, você vai tirar conclusões totalmente equivocadas sobre o seu modelo. Em outras palavras, a interface a linguagem que comunica o seu modelo vai falsear o que você está querendo saber. Tá? Então, por isso que eu acho que uma teoria semiótica é uma teoria interessante, porque ela consegue que você faça o que nós tentamos fazer no nosso livro de 2016, nós somos 5 autores, 2 orientadores e 3 doutores que nós orientamos. Nós passamos por várias etapas do desenvolvimento de software tentando rastrear as correspondências semióticas entre um modelo e sua implementação. Tipo assim, o que estava modelado aqui foi implementado em programa como. A implementação e a linguagem de interface foi como? Tá? A linguagem de interface é a situação de uso, está sendo interpretado como. Então, repara, é uma tentativa de você olhar uma dinâmica de significação acontecendo, né? O que eu acho que dá, terminando a resposta, o que eu acho que dá um colorido um pouco diferente para essa questão da gente estar imerso na linguagem artificial. A gente construiu um monte de linguagens artificiais, elas foram socialmente construídas, eu lamento comunicar, tá? Elas foram socialmente construídas. Então, eu não sei nem se isso não é uma linguagem natural, para falar a verdade. Era isso que eu ia te perguntar, mas qual das linguagens artificiais, no final das contas? Ralf. A minha pergunta muito obrigado, primeiro. Eu fiquei muito interessado nessa terceira condição que Brian Smith coloca, que é a adequação cognitiva, né? E você falou que, olha, essa condição exclui quase todas as teorias de computação. E quando eu vejo, Flávia, você propondo uma teoria de computação que supostamente simula como seres humanos tomam decisões. Eu sou cético com relação a isso, porque eu acho que é muito intelectualista. E quando você estava falando, eu lembrei de Antônio Damasio,
e a hipótese somática dele. Quando ele diz que não, nós estamos a maioria das nossas expressões pelo intestino. Quando isso não funciona, a gente talvez vá para alguma coisa que você está elaborando, mas isso não é o comum. Isso é a exceção. Quando tem uma dificuldade, a gente pode alinhar prós e contras, etc. Mas a grande maioria são tomados pela feelings, pela intuição, o que ele chama de gut feelings, né? E só você não está intelectualizando demais como uma forma de cognição humana que, portanto, esbarra contra essa condição de adequação cognitiva? Um pouco. Mas se você pensar como a gente toma a decisão, pela intuição, né? Mas o que é intuição? A intuição, a gente às vezes tende a pensar que a intuição é uma coisa que vem do nada. Mas a intuição também está relacionada com o seu conjunto de crenças. A intuição não é assim, né? Brotou uma coisa na minha cabeça do nada. Tem muita coisa que está envolvida no que a gente chama comumente de intuição. E dos feelings também, mesma coisa, né? Eu não falei sobre feelings, mas feelings também entra no modelo. Mas a questão aqui é mais o que a gente, assim, como a gente não está dentro da cabeça das pessoas para saber, a gente analisa com base no que ela expressa, nos tais dos atos de fala. E aí é que está o problema, né? Porque eu estou confiando que o ato de fala está expressando aquilo que ela tem. Então, isso é que a minha, né, assim, a dúvida realmente é essa, né? Não, a tomada de decisão em si, baseada num sistema de crenças, eu nem acho que seja ruim, porque eu acho que ela leva em consideração a intuição. O problema é, mas como é que eu sei? Eu sei porque a pessoa está falando para mim, o que ela está falando, que é a nossa linguagem, a forma da gente se expressar, será que é realmente aquilo? Não sei, será que é completo? Será que eu posso me basear só nisso? Essa é a minha questão. Então, assim, eu acho que é um pouco intelectualizado, sim, não totalmente, porque eu acho que a gente leva em consideração a intuição. O problema é a expressão, porque para eu fazer essa análise, eu me baseio no que a pessoa falou, no que a pessoa escreveu, que pode não ser tudo, né? Não é tudo que ela sentiu ou que ela vivenciou que está ali em jogo. Clarice, um comentário? Matheus, acho que tem mais aí no chat, né? Então, a gente pode fazer mais uma rodada das pessoas que estão no chat. E aí eu acho que eu vou fazer um bloco. Primeiro, o Felipe pediu para fazer pergunta por vídeo. Eu vou te desmutar. Felipe, você consegue falar? Acho que consigo. Sim, sim. Dá para ouvir. Sim, estamos show também. Ótimo. Bom, obrigado a todos, a organização do evento, inclusive. Eu tenho uma pergunta para Flávia. Flávia, nessa teorização com base nas atitudes proposicionais, você já considerou, seria a primeira pergunta, e a segunda seria, se acha possível integrar uma concepção de crença disposicional, né, que contemporaneamente vem se discutindo a noção de crença, né, e a noção de crença disposicional, ela é muito relevante, talvez, para o seu trabalho. É claro que eu não sou nenhum especialista nisso, mas se eu entendi bem, a constituição de uma ontologia, ela pode ser útil, às vezes, naqueles sistemas de sugestão de notícias que podem te interessar, às vezes num site, não sei se é por aí. E isso se apropria justamente de disposições que as pessoas portam e nem sempre explicitáveis e nem sempre elas se dão conta que tem, né? Às vezes com base em vivências ou vínculos com algum viés político, algo do tipo. Então, acho que na área da computação, talvez uma concepção um pouco mais nessa linha da noção de crenças disposicionais poderia ajudar, não sei. Então, se você já considerou e se você acha possível considerar. Muito obrigado, Flávia. Obrigada pela tua pergunta. Eu acho que é possível, sim. É bem difícil.
Isso eu posso dizer, porque eu acho que nesse caso, assim, esse conceito e outros conceitos relacionados com ele, claro que a gente pode também formalizar. O que eu acho que é difícil é porque assim, são muitas fontes diferentes e aí tem uma interpretação, né? Você mencionou, por exemplo, tem alguma conotação política, tem alguma coisa que está... O que eu estou querendo dizer, tem alguma coisa por trás daquela fala que não é explícita e que talvez nem seja... a própria pessoa não consegue reconhecer, né, ela própria. Então, assim, é bem difícil de fazer isso, né? É possível, mas é isso que eu te digo, assim, é possível, mas é bem difícil. Eu acho que seria um trabalho super desafiador. Matheus, faz a próxima do chat. Tá? Sim, aí eu faço em bloco para esclarecer. A Márcia pergunta, vou repetir as palavras dela, que eu acho que você está vendo no chat aí também. Sim, por que não ousar, utilizando-se em seus trabalhos e palestras, aí eu acho que ela se refere às suas conceituações, outro nome para enganosamente nomeada IA, e eu acho que ela está se referindo às discussões anteriores da outra mesa sobre, enfim, sobre simulação. Obrigada, Márcia, pela colocação. Que não ousar, né? Então, eu não sei se eu sei a resposta inteira, eu vou dar as minhas primeiras impressões a respeito da minha posição diante dessa questão. Mas, primeiro, eu não ousaria, porque eu, francamente, não sei o que eu chamaria. Então, eu acho que, para eu derrubar um nome, tem que ter um nome muito melhor. E eu não acredito que eu esteja numa posição de conseguir um nome muito melhor. Essa seria a primeira razão. A segunda razão é que eu acho, e justamente como eu estava dizendo, que eu estou gostando desse coloque a gente entre disciplinas, etc., eu acho que, às vezes, é importante a gente usar a terminologia convencionada para, pelo menos, todo mundo compartilhar um ponto desse ponto de partida. A gente pode criticar e dizer, poxa, é um péssimo nome, não sei o quê, é um péssimo nome, porque tem isso, aquilo, mas aí a gente começa explorando as nossas lacunas conceituais, que eu acho que é o problema mais grave, não é uma questão de denominação, são as lacunas conceituais. E aí eu volto ao primeiro ponto, eu não acho que eu esteja numa posição de resolver essa questão das lacunas conceituais. O que eu posso fazer, e tenho feito, é justamente chamar atenção para questões da interpretação da inteligência artificial, né? Por exemplo, eu vi uma outra pergunta, eu acho que eu passei por uma outra pergunta, posso endereçar uma outra pergunta? Eu passei por uma outra pergunta aqui, que tinha a ver com inteligência artificial, se a gente acha na computação, por exemplo, que tem inteligência artificial, se não tem inteligência artificial. Dentro da computação existem compreensões bem diferentes sobre o que é inteligência artificial. Uma dessas compreensões é que inteligência artificial é, como já foi dito na mesa anterior, um rótulo de marketing. Tá? Então, tipo assim, você está desenvolvendo certo tipo de aplicação capaz de fazer, né, piruetas maravilhosas, mas eu não tenho nenhum compromisso que isso seja uma teoria da inteligência. Agora, nós aqui temos, né, a gente para avançar, questionamento ético, questão de direito, de lei, de regulamentação, questão de validação de modelos, questão de várias coisas, a gente tem que ter uma fundamentação bem mais sólida. Então, resumindo, é porque eu acho que eu não sei. Não estou com essa bola toda, hein?
Muito obrigado, é ótimo. Eu tenho uma pergunta que junta um pouco vocês, mas eu não sei se para vocês vai juntar. E é o fato de que, por um lado, eu acho que vocês compartilham com a ideia que esse nome horrível que vocês não gostam, interface homem-máquina, ela é um modo de comunicação entre pessoas e no qual a, aspas, subjetividade dos atores está lá marcada. Ao mesmo tempo, quando a Flávia apresentou o caso em questão, você nunca sabe se a pessoa está sendo verdadeira. Então, em que medida que a subjetividade está lá? A pessoa é algo que ela não controla e que a sua verdade aparece? Ou ela controla e pode fazer com que outra verdade, que não a sua verdade, apareça no sistema? Ou é mais alguma coisa de uma outra ordem, como, por exemplo, em poesia, o Eurípides, né? O poeta um fingidor. É e não é, e pode ser outra coisa. Compete a nós de fazer alguma coisa, não se sabe bem o que. Fiz sentido. É isso, assim. Essa é a grande dúvida nessa pesquisa que eu estou fazendo. Será que aquilo é um dado confiável? Por causa disso, porque vem da pessoa. Porque a gente está falando, né? A Clarice falou, né? Tomara que sim, tomara que IHC funcione. Quando a gente recebe esse dado, nesse caso específico dessa pesquisa, ele veio de uma ferramenta de comunicação, né? Então, eu estou pegando só... Eu não olhei a interface, mas é claro que ela existe, que ela está ali, que ela induziu algum comportamento, alguma forma das pessoas se comunicarem. Então, eu peguei só a fala das pessoas. E se essa fala foi verdadeira ou não, não tenho como saber. A gente pode ter várias hipóteses em cima disso, né? A gente pode fazer algumas outras análises que não são feitas na minha pesquisa, que não era o objetivo, mas de entender, assim, juntar com outros contextos, entender, que é um pouco também da pergunta que o Felipe me fez aqui, juntar um monte de outras informações para poder chegar a alguma conclusão. Será que eu posso confiar mesmo? Será que as pessoas não estavam respondendo desse jeito? Porque era um software que ele era muito... Dentro da empresa, a pessoa se sente impelida a responder daquele jeito. Pode ser, né? Então, é super difícil essa... Pode ter bastante que da empresa, as pessoas se empenham. Portanto, posso assumir isso também. Nossa confiabilidade não é necessariamente só isso, né? Porque, por exemplo, quando você estava falando, e agora com o pergunta de título, eu estava pensando... Às vezes, o que as pessoas falam, que já é um nível de sofisticação muito grande, é uma espécie de racionalização de outra coisa. Né? Não necessariamente conscientemente, para enganar, nada disso. Né? É uma maneira de você dizer, por que vocês tomam essa decisão? Por que você quer fazer isso? Você começa a racionalizar a coisa e não te fala. Mas talvez a razão é Não, mas é que nesse caso a gente não estava pedindo para as pessoas explicarem, a gente estava analisando uma conversa. É que nem se a gente pegasse essa conversa, né? Você acaba racionalizando. Posso dar uma... Vai. Só acrescentar um ponto aqui, adorei que Fernando Pessoa tenha aparecido, a computação já é uma enganação, agora o poeta é um fingidor, então eu vou voltar com o meu Humberto Eco, semiótica é o estudo de tudo que pode ser usado para mentir, né? Na realidade, indo na direção do que o Rafa falou, não mentir no sentido de intenção de enganar, mas no sentido de que eu mesmo posso estar enganada a respeito de mim. Aliás, a maior parte do tempo estamos, né? Então, eu acho que essa questão, né, é muito bacana de você... Eu gosto desse estudo semiótico, porque ela diz o seguinte, você falou em racionalização. A representação computacional é mais do que uma racionalização. A racionalização é um pré-requisito. A representação computacional é uma representação autômata e autônoma do meu modelo sobre as coisas. Ela funciona independente de mim.
a partir do momento que eu coloquei um computador, um programa em uso, ele me representa, sabe Deus em que contextos. Alguém já me perguntou se não é igual a livro, eu falei, não, é muito pior do que livro, né? É 1000 vezes pior do que livro, porque ele dá respostas para perguntas que eu jamais imaginei que eu receberia. E eu, instintivamente, codifiquei no meu programa tendências de resposta, né? Valores sobre os quais eu não necessariamente estou consciente. Mas na maneira de eu codificar, eu coloquei a minha tendência de resposta. Então, eu acho que o estudo semiótico pode ser um estudo que vai trazer subjetividade, sim, porque você vai olhar para aquele discurso como você olha em análise de discurso. Você olha uma frase escrita, ou, fazendo jus ao Fernando Pessoa, você olha um poema de Drummond, né? Ou de Fernando Pessoa, e você faz uma análise daquele poema. Drummond e Fernando Pessoa provavelmente jamais quiseram dizer nada daquilo, mas você tem instrumentos para elicitar, digamos assim, né? Para expressar, para explicitar determinadas coisas que até os poetas podem não saber que eles tinham incutido, tinham registrado, para usar a palavra certa, naquela representação, né? Então, a representação computacional, eu acho que é de uma sofisticação tremenda, porque ela codifica meus comportamentos, quer dizer, não é só o meu pensamento em palavras, mas é o meu pensamento em ação, né? Então, acho que temos... Pô, a gente pode só... Desculpa. E me leva a perguntar se essas ontologias podem ser, se elas são especialmente comunicativas. Eu tenho pensado muito nisso, eu não tenho uma resposta ainda sobre se podem ou não. Eu acho que a gente precisaria ter uma visão mais... Eu não tenho uma visão da computação completamente acabada, digamos, pelo menos estabilizada. Acabada, pretensão é água benta, né? Mas estabilizada para que eu possa fazer esse julgamento que você está me perguntando. Vou fazer um comentário, então, na fala da Clarice, que me instigou muito. Tem um primeiro comentário que eu quero fazer, né, que é a questão de uma preponderância do entendimento de comunicação como sinônimo de partilha, troca, transmissão de informação, né? Isso vem legado do Shannon, da matemática, que ele mesmo falou, eu estou falando de comunicação entre máquinas, eu tenho até uma citação dele falando, não estou falando de comunicação humana, eu estou falando de comunicação entre máquinas, e estou usando essa palavra, teoria da comunicação, por falta de outra, né? E acabou que virou o estudo preponderante da comunicação, né? E deixa todo lado de fora a comunicação como o aspecto antropológico da comunicação, né? Então, a comunicação ela é entendida dessa maneira, esse modelo vingou, né? E as pessoas reproduzem isso, deixando de lado, por exemplo, o aspecto semântico, sintático e interacional da comunicação, né? Eu entendo a comunicação como um processo com essas 3 partes indissociáveis, né? Eu até tenho um paper chamado Information, Communication and Pragmatics, para colocar, e aí eu até faço uma analogia assim de a informação como a sintaxe, a comunicação como a semântica e a pragmática como a interação social. É na interação social que as pessoas vão negociar aquele sentido. Não, eu entendi isso, não, peraí, deixa eu... Né? Então, esse legado da informação como comunicação, como transmissão de informação, que está em toda a pesquisa, a graduação de comunicação e em tudo mais, né? Eu sempre que eu paro com isso, eu falo, peraí, né? Então, tem um paradoxo aí, que eu chamo mesmo na equação dele lá, quanto mais informação, menos comunicação. Porque só interessa a informação selecionada. As outras, randomicamente, ali, num modelo finito de opções, na comunicação entre humanos, né, é infinito.
Nem você sabe o que você vai responder, né, numa situação. Então, eu acho esse um problema muito sério. E aí, como é que é a minha abordagem na questão da interação? Eu vou para a etnografia, né? Porque aí tentando ver isso, assim, como que semioticamente uma interpretação num objeto dinâmico, ela promove outras interpretações que vai dinamizando o objeto, até falar, peraí, qual o sentido que essas pessoas fazem desse elemento? Né? Então, eu trabalho com perspectiva etnográfica meio tradicional mesmo, de observação de anos, de grupos, através de anos, para ver essa... Né, que a comunicação como transmissão de informação, ela retira todo esse aspecto, né, de negociação, de o que a gente está entendendo e o que não. Então, eu acho isso é uma coisa que me incomoda muito, né, porque mesmo que toda comunicação tenha informação, haja informação, ela não é só isso, né? Ela tem todo o repertório de cada um, o contexto, etc., os afetos, etc., e isso vai dinamizar o objeto de outra maneira e aquele consenso ali daquele grupo, né, vai chegar de outra maneira. Então, isso é uma coisa que né, essa não problematização do modelo do Shannon para a comunicação humana, né, que é eu acho um desastre total, né? Então, até depois eu quero conversar com você com esses textos e tal, porque né, entra muito no que eu faço. E, claro, tem também a etnografia do Cosinex, que atrapalha um pouco mais, né, porque ele é do marketing, ele está usando a palavra a etnografia, não fazendo etnografia, né, então que dá um problema. Eu até, inclusive, em inglês, eu uso como H, ethnography, até para marcar que eu estou respeitando os princípios tradicionais da antropologia para aplicar ali. Então, eu faço essa aplicação aí para dar conta dessa semiótica, mas dentro da comunicação humana, ali, na interação social, onde as pessoas não, peraí, xingam e se contradizem, etc. Né? Mas muito obrigada pela apresentação de vocês duas, adorei. Talvez eu possa adicionar um comentáriozinho. Eu não falei muito sobre a questão de retórica digital e eu lamento profundamente que eu tenha encontrado esse conjunto de estudos tardiamente, né? Eu comecei a trabalhar com engenharia semiótica em 1993, foi publicado o meu primeiro paper sobre esse assunto. Em 2015, né, Edgar? Foi publicado o livro do Ayman, né, sobre métodos e teorias e práticas de retórica digital. Em 2020 foi publicado o livro do Marino sobre Critical Code Studies. Quer dizer, é um conjunto de pessoas da área de humanas, não é gente de computação, é da área de humanas, em particular, de língua inglesa, comunicação, etc., que estão olhando para código, para esse cara, para o caso desse camarada aqui, que aproveita a instalação do software dele para mandar uma mensagem política, tá? Então, isso é exatamente o que esses estudos estão fazendo. E eu acho que o impulso que essas coisas estão ganhando recentemente é impressionante, né? A quantidade foi explosiva de publicações nessa área de retórica digital. Eu estou fazendo um levantamento, eu vou parar por decurso de prazo, assim, porque eu não consigo mais parar de fazer esse levantamento. Mas não para de sair estudo novo, e eu acho que, nesse sentido, a gente está diante do velho problema de paradigmas, né? Você tem que empurrar, né? Você tem que levar um paradigma ao seu limite de exaustão, né? E eu acho que o Shannon está bem perto disso, no contexto que você e eu estamos falando, né? Então, eu acho importante a gente ter... Porque o que me preocupa, às vezes, é que as pessoas, não sei se... Eu tenho muito cuidado em falar das coisas, porque eu fico com medo das pessoas dizerem então você está dizendo que tem que substituir tudo, e que... Eu não estou dizendo que tem que substituir as coisas, eu estou dizendo que tem mais a saber, e tem maneiras diferentes, epistemologias diferentes para você usar para saber. Eu acho que é isso que é importante. Tá? Tá.
A gente ainda tem 3 inscritos, vamos fechar a inscrição com esses 3, né? A gente faz essas 3 perguntas, um de cada vez, e aí a gente encerra. Edgar, você é o primeiro da fila. Bom, eu tenho muito interesse, né, em seguir acompanhando, Flávia, essa ideia, né, de Knowledge Intensive Process, né, que você retraçou isso, o te fala, mas eu precisava de outras referências, vou te agradecer demais. E o motivo disso é que eu estou, nesse momento, terminando, força de expressão muito inadequada, um livro de filosofia da opinião, né? E uma das teses centrais desse livro é que o Ocidente se debruçou sobre as filosofias do conhecimento. E a atenção à opinião, ela ficou no máximo ali resignada ao campo da política, né? Do senso comum, eventualmente da estética, mas muito pouco esforço foi feito no sentido de compreender por que a gente... E aí tem um arco, né? Uma gradação, porque a gente tem desde a opinião no sentido aristotélico, que é a opinião que você diz, essa é a minha opinião, mas eu posso perfeitamente mudar, caso você me diga alguma coisa melhor do que eu conseguia, enfim, apurar até agora, até as opiniões teimosas, né, que vão se tornando crenças, o pedantismo, o blefe e uma série de modulações, enfim, que hoje ganham particular relevância, inclusive política, né, à luz do tipo de... As pessoas gostam de chamar de polarização, não sei se é uma palavra adequada. Enfim, e aí a pergunta que eu faço é, quando se fala de knowledge, qual é o knowledge, né? Porque me parece que é uma concepção ampla de conhecimento e não knowledge no sentido de episteme, né? No sentido desse conhecimento que se quer sedimentado ou corroborado, enfim, né? Na verdade, assim, quando a gente fala disso, a gente está falando no contexto de pessoas compartilhando seu conhecimento, coisas que elas sabem. Quando elas estão trabalhando juntas, quando elas estão interagindo, a gente constrói conhecimento juntos, de alguma maneira. Quando a gente está produzindo alguma coisa, ou quando a gente está inventando alguma coisa, criando alguma coisa, o processo de criatividade e que é processo de trabalho mesmo, né? Mas um trabalho colaborativo. Então, quando eu estou falando de conhecimento, é isso, é essa troca de informações, que, na verdade, assim, acaba a gente chamando de conhecimento porque tem um pouco mais do que dado, puro dado, né? Mas é aquela coisa assim que eu sei porque eu aprendi, porque eu tenho experiência, porque eu sei fazer aquilo, eu sei explicar aquilo, né? Então, esse sentido. E eu te mando um artigo que a gente acabou de publicar, com tudo isso que eu falei aqui. Thiago. Obrigado a vocês, foi excelente, foi muito legal. Eu tenho um comentário mais direcionado ao Sul e uma pergunta para você também, bem rápido. Meu comentário, na verdade, é que eu achei muito esclarecedor a sua fala toda a respeito desse posicionamento semiótico da discussão. Se liga muito com o que a gente estava discutindo antes, com toda certeza. E eu acho que apresenta, pelo menos, a possibilidade de a gente vislumbrar uma solução relativamente elegante para esse dilema do e o computador pensa ou não, simplesmente deslocando, quer dizer, o computador e o que ele faz das categorias de emissor ou receptor para a categoria de expressão, né? Então, você coloca o computador aqui na categoria de expressão e você, de repente, com o suporte de diversas fontes teóricas distintas, você pode pensar, de repente, até em hermenêutica alemã, tipo Gadamer. Assim, você vê o computador como uma radicalização disso, que é a autonomização da expressão, tanto do emissor, tanto com respeito ao emissor, quanto com respeito ao receptor, e você não tem mais intérpretes privilegiados. Você tem a expressão aqui no centro do debate, e você, de repente, explica: nossa, isso mexe muito comigo, isso é autônomo com respeito a mim, isso diz coisas, mas, peraí, inteligência... Isso eu acho uma abordagem muito frutífera do debate. É muito interessante, eu acho que pode ser
se comunica com muitas fontes e orientações filosóficas distintas. Achei muito legal. Achei muito legal. E com respeito à sua fala, eu gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta. Eu acabei me debruçando em particular sobre a teoria dos atos de fala de Searle van der Wecken, por causa de uma pesquisa que eu estava fazendo na Unicamp, até, teoricamente, eu ainda estou fazendo. O pós-doc ainda não acabou. Mas que tem a ver com a questão dos atos de fala e a sua atuação em contextos particulares, sobretudo em provas de matemática, e como isso pode ajudar a gente a compreender certas interações entre provas formais. Eu acabei me dando conta de que existem certos contextos, em particular em matemática, em que a taxonomia de atos de fala que o Searle propõe, desde antes do trabalho com Van der Wecken, na verdade, ela parece ser relativamente insuficiente, em particular para situações de interação argumentativa, em que você tem aquele tipo de hipótese feita for the sake of the argument. Você diz assim, suponha não sei o quê. Não necessariamente você está expressando qualquer espécie de crença nisso, ou intenção, ou qualquer uma das 5 categorias. Então, a minha pergunta é se você, no trabalho, tem a intenção, já fez, ou se algum colega considera frameworks alternativos de taxonomia de atos de fala para a construção de alternativas. A gente não chegamos a tanto, não, esse tipo de exemplo que você deu, tá? Mas a gente fez um outro trabalho em que a gente olhava especificamente para um ponto, um momento da tomada de decisão. E aí a gente queria identificar esse momento. Em que momento aquele grupo, aquela pessoa tomou uma decisão? E aí a gente não tinha suporte também, porque não tem isso explicitamente, né? Pelo menos assim, pode até usar alguma coisa. Aí a gente fez um experimento, a gente construiu. Então, assim, eu acho que, claro que era um pequeno experimento para testar, né, alguma coisa, mas até aí é que eu fui. Mas eu concordo com você, é insuficiente para várias coisas e não existe, né? Assim, A pergunta já tinha... aí depois eu tive um outro aluno que foi numa linha de feelings, de sentimentos. Aí ele pegou um outro trabalho que é diferente também, não sei, esse aí eu posso até te indicar, porque ele tem toda uma outra taxonomia para expressão de sentimentos. Obrigado. Gostaria de acrescentar um bitzinho, um comentário em resposta ao que você falou. Eu, certa vez, escrevi um capítulo numa enciclopédia de semiótica, alguma coisa assim, já nem me lembro mais, sobre essa questão de engenharia semiótica e sobre a questão da autonomização do artefato que representa a expressão. Você colocou muito bem, né? A expressão se autonomiza de mim, ela sai sendo eu em espaços que não são comensuráveis com a minha experiência humana. Eu acho que esse é o grande problema. E aí eu estava brincando que o Facebook, enfim, eu nem uso o Facebook, tá? Mas várias redes sociais permitem que você automatize mensagens. Então, tipo assim, no dia do aniversário de alguém, você pega e manda um parabéns, etc. Você nunca mais sabe qual é o aniversário da pessoa, você nunca mais deu parabéns para a pessoa, mas o seu proxy está dando parabéns para a pessoa. Tá? Digamos que a pessoa desenvolva um proxy que te agradece. Tá? Daqui a 100 anos, vocês estarão mortos e os proxies continuam lembrando o aniversário um do outro. Então, eu acho interessante esse exemplo para dar a dimensão da questão que a gente trabalha em semiótica. Aliás, tem um curso que desenvolveu um programa dele. Você pode falar com pessoas mortas. Exatamente. Mas você pode ter um livro também. Legal. Trabalhava com realidade virtual do Georgia Tech, que morreu de câncer. Eu esqueci o nome dele. Qual é o nome dele? Esqueci. É um camarada muito famoso da área de realidade virtual. Ele teve um câncer de pâncreas e assim a morte dele foi um processo assim muito que repercutiu. Muita gente acompanhou a questão do câncer dele. Em particular,
Randy Pausch, isso, Randy Pausch. Obrigada, Simone. A Simone sempre lembra disso. Eu não sou ninguém sem a Simone. A coisa interessante que o Randy Pausch fez, e ele colocou num programa, se eu não me engano, Simone, foi no programa da Oprah Winfrey, eu acho, né? Em que ele estava dizendo que ele estava meio que programando mensagens que ele gostaria, conversas que ele gostaria de ter com o filho dele. Quer dizer, é uma coisa meio spooky quando você começa a falar, mas por outro lado, abre. É um conceito de humanidade que a gente tem que começar a pensar diferente. E repara, não é uma... Eu acho que é assim, menos hype, é uma coisa que coloca questões desconfortáveis, profundas, sem você ter que entrar nesse negócio de pós-humanismo. Não precisa entrar nisso ainda, não é que eu sou bem Brian Smith nesse caso, não é que não precisa algum dia entrar, mas não precisa agora entrar nisso, né? Minha pergunta é para a Flávia, volta à ação que o Tiago levantou, problematizou a taxonomia de atos de fala de Searle. E Searle, claro, foi uma das pessoas que trouxe a pragmática para a filosofia da linguagem, né? Nos postos de Wittgenstein e Austin, né? E outra coisa que Searle dispõe, que eu acho que é problemático, é o seguinte: ele tem esse princípio de expressibilidade. Ou seja, ele acha que qualquer sentido pode ser expresso pela linguagem. Eu discordo. Eu acho que não pode. Eu acho que ele está delimitando demais a capacidade humana de expressar sentido. E elimina da sua pragmática intercorporalidade e muitas outras coisas que eu incluiria numa pragmática. Não somente da linguagem, mas a pragmática no sentido de linguagem mais aberta. Ou seja, a linguagem que não é só verbal, mas a linguagem do corpo, blá, 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 blá. Isso me parece que tomar decisões, às vezes, é knowledge intensive. Mas como eu volto para a minha primeira colocação, eu acho que muitas vezes isso não é knowledge intensive. Verdade, a gente não tem todos são, né? Acho que tem coisas que são muito racionais mesmo, algumas, e outras que... Desculpa, como você sabe, na Secretaria de Atos de Fala, todo ato de fala inclui conteúdo proposicional. Ou seja, inclui uma crença, que pode ser verdadeira ou falsa, mas todos incluem a crença. Eu me pergunto, será? Todos incluem a crença. Eu acho que ele incluiu no modelo dele. Se você está falando sobre a sofisticação de fala, tudo bem, eu não tenho nenhuma questão. Mas eu acho que ele está dizendo, no certo sentido, ele está dizendo que toda a nossa expressibilidade está nesse modelo aqui. É difícil de comprar isso. Toda. Não, eu também não, eu não concordo. Eu acho que não está. Muito obrigado. Pessoal, então, muito obrigado pelas perguntas, pessoal aqui da sala, Clarice e Flávia, pela fala maravilhosa, essa mesa que está rendendo tanto, e pessoal do Zoom também, especial obrigado vocês ficaram aqui, eu estou vendo muitos nomes aqui na tela que acompanharam não só essa mesa, mas o evento inteiro, né? Muita gente que ficou por muito tempo com a gente, e aí, particularmente, eu sempre acho muito mais extenuante você ficar no Zoom, né? Então, as pessoas que ficaram aí mesas e mesas seguidas por horas aí, vendo a gente, acompanhando nosso colóquio, meu muito obrigado, tá? Espero que todos tenham gostado, aproveitado e, quem sabe, em um segundo colóquio, em breve ou não, a gente consiga dar continuidade a muitas dessas palavras. Agradecer a Clarice, particularmente pela parceria, né? Sim, com certeza. Que ela Com certeza, com certeza. E a todos os palestrantes. Que estiveram aqui.